Olá, meus amores e minhas amoras, estava com saudade de vocês. Gente, hoje a gente vai falar sobre as características da população brasileira, algumas das nossas características, tá certo? A gente já viu, né, que o nosso país ele é um país muito populoso, tem muita gente, mas ele é pouco povoado, ou seja, a distribuição da população brasileira não é muito igualitária, não. Ela é bem assim desarranjada, né? Provocando densidade demográfica em algumas regiões. A região sudeste, por exemplo, tem muita gente, né? A região com maior densidade demográfica do nosso país. Já a região norte, que é bem grandona, tem pouca gente habitando aquele território. Então, ela é pouco povoada, tá bom? E como é que a gente faz para saber se a nossa população está crescendo ou não? A gente já viu também, né? Aqui no Brasil, a gente utiliza a taxa de crescimento. Para saber a taxa de crescimento populacional, a gente usa a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade. A gente compara. Então, tá morrendo mais gente ou tá nascendo mais gente para ir vendo se a população está crescendo, né? E também repara nos imigrantes, se tem muita gente imigrando para o Brasil, né? E aí a gente vê que nas últimas décadas veio diminuindo aí o crescimento populacional do Brasil, tá certo? Ainda mais nesse período de pandemia, né? Que como a gente viu, tá morrendo mais gente do que nascendo. A gente também explorou a origem, a função, a relação e os problemas das diferentes cidades brasileiras. Então, elas podem ter origem espontânea e podem ter sido planejadas. Elas podem ter função turística, função industrial, função política, como é o caso de Brasília, né, a nossa capital. Enfim, mas no final das contas, elas se relacionam e relacionam também a região urbanizada, que depende muito da região rural, né? São interdependentes essas regiões. A gente viu também que quando se urbaniza muito rápido uma cidade, ela cresce rápido, o número da população e tudo mais, acabam surgindo muitos problemas, né? Acaba tendo locais, regiões que ficam mal cuidadas, mal administradas. Essa má administração faz com que a gente tenha nessas regiões, faz com que essas regiões não tenham acesso aos serviços básicos, né? De água encanada, muitas vezes, de tratamento do esgoto, recolhimento do lixo, calçamento, pavimentação das ruas, iluminação, enfim. E a gente viu também como localizar o Brasil no mundo, lembra? A gente viu que a gente está na América Latina, a maior parte do Brasil. O Brasil é muito grandão, né? Então, a maior parte dele está na América Latina, mas tem um pedacinho ainda que pega ali a América do Norte, que pega ali um pouquinho do norte, tá certo? Mas e a formação do Brasil, pessoal? A gente está sabendo tudo isso aí já do Brasil, né? Mas a formação, a Constituição, o Brasil constitui de quê? Né? O que é que formou o Brasil? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e pensar sobre quem somos. Os principais grupos étnicos que contribuíram para a formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos, primeiros habitantes, os povos originários. Os brancos europeus de Portugal foram os primeiros, colocou aí no livro como colonizadores, mas se coloniza o que não está habitado, tá? Você coloniza ali o que não está habitado, enfim. No caso, eles foram os primeiros invasores, os primeiros a, enfim, entrarem em conflito com os povos originários, tá certo? E os negros, né? Os africanos, que foram trazidos para cá à força, né? Para serem escravizados. A partir da segunda metade do século XIX, a gente está atualmente no século XXI, né? Então, ó, na segunda metade do século XIX, vieram também imigrantes asiáticos e europeus de vários países vieram para cá, trazendo hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Que é isso, gente? Significa que o costume ele incorporou na cultura brasileira. O que significa esse incorporar na cultura brasileira? Quer dizer que ela entrou na nossa cultura também, tá certo? A gente já passou a comer, né, comidas japonesas, italianas, enfim, foi se misturando, tá certo? Esses temperos, esses costumes. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observe as fotos.
Aí tem aqui, ó, foto de uma criança de uma aldeia, uma criança em São Paulo, outra criança lá em Minas Novas, né? E veja como os traços, eles são diferentes, eles são, e ao mesmo tempo semelhantes, né? Tem características semelhantes. Esse é o povo brasileiro. Gente, agora, será que essa troca foi boa, né? Será que essa miscigenação cultural e tudo enriqueceu também os indígenas, que eram os povos originários? A gente sabe que para o povo brasileiro, né, o país hoje formado pelo Brasil, o território hoje forma o país do Brasil, para o povo brasileiro, isso é muito bom, né? Agora, para os povos originários, será que foi vantajoso? Vamos dar uma olhada num vídeo. Então, pessoal, a gente percebe, olhando aqui nesse mapa, que conforme aconteceu o extermínio da população indígena aqui no Brasil, inicialmente pelos portugueses, né? Depois pelos seus descendentes que aqui estão, né? A gente também teve um prejuízo, uma perda, ó, das nossas florestas. Repara aqui nesse mapa, como a gente foi perdendo, né? Como o Brasil foi ficando, ó, pelado de florestas. E isso influencia no nosso clima, influencia na nossa vegetação, influencia no acesso à água que a gente tem em casa, influencia em tudo, pessoal. Então, a gente percebe que apoiar os índios, né, apoiar os povos originários e os seus descendentes que aqui estão até hoje, né, em várias tribos distribuídas no Brasil, é também uma forma de apoiar o Brasil e as florestas, né, e o nosso clima, o nosso bioma, tá bem? Segundo o IBGE, em relação às características da formação da nossa população por cor de pele, o IBGE fez um censo e trouxe esse gráfico aqui, ó, para a gente analisar. Então, conforme o gráfico, quais são os grupos que compõem a população brasileira? Ora, de acordo com essa pesquisa do IBGE, tá certo? A gente tem aí, ó, 45% da população parda, 45% da população branca, e depois 9% da população negra e apenas 1% da população sendo amarelo ou indígena, se classificando como amarelo ou indígena, tá certo? Agora, quais são os grupos mais numerosos e os menos numerosos? Bem, gente, a gente avalia aqui, é muito fácil de perceber que os mais numerosos seriam, então, a população parda e branca, e os menos numerosos, a população negra e amarela e indígena, né? A população preta, amarela e indígena. Só que aí fica um protesto, tá? Os indígenas reclamam sobre esse gráfico, sobre esse resultado aqui. Eles lembram que parda é uma classificação que foi criada pelo IBGE, que de fato não existe, né? Então, eles alegam que essa população parda aqui nada mais é do que os descendentes dos indígenas, né? E dos povos pretos. E que isso aqui é uma forma simplesmente de dividir, de separar, né? E aí, separando, dividindo, você tira a força, né, de um povo. Então, eles defendem essa teoria de que essa criação do termo pardo só faz com que a gente separe, segregue o povo. Então, ao invés de eu me classificar como uma pessoa indígena ou uma pessoa preta,
eu vou me classificar como parda. E aí eu não me identifico com o povo preto, nem me identifico com o povo indígena, e logo não assumo as suas lutas, não, enfim, não participo, não defendo as suas causas, né? Então, os povos indígenas, eles questionam esse resultado, tá certo? No lugar onde você vive, quais desses grupos predominam? Pessoal, eu acho interessante, porque eu não sei vocês, tá? Mas eu, brincando daquele joguinho assim, os que os meus olhinhos veem, né? Não sei se vocês já viram esse joguinho. Ah, o meu olhinho vê tal coisa. Quando o meu olhinho sai na rua, eu não vejo uma população com 45% de branco, não. Eu não vejo esse povo branco aqui no Brasil, mas enfim, isso é um dado trazido pelo IBGE, né? Então, eu acredito que a gente tem uma população que alguns nascem mais claros, outros mais escuros, né? Mas uma população predominantemente branca ou parda clara ou coisas do tipo, eu não vejo. Então, conta pra gente também como é que vocês, onde vocês moram, vocês observam mais pessoas brancas, pardas, pretas, indígenas, né? Conversa com seus colegas sobre isso, tá certo? Pensando sobre essa dificuldade de classificar o povo brasileiro, visto que ele nasceu dessa mistura, né? Dessa mistura dos povos originários, dos povos que foram trazidos a forças aqui, a força para cá, né? Os africanos, enfim. Arnaldo Antunes criou essa música que foi interpretada por Ney Matogrosso. A letra é mais ou menos assim, olha. Aqui somos mestiços, mulatos, cafuçus, pardos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicéis e judarabes, orientupis, ameriquitalos, lusonipocaboclos, orientupis, iberibárbaros, cigánogos. Somos o que somos, inclassificáveis. Então ele mistura aí, né? Ele faz uma brincadeira com palavras, misturando nomes de diferentes origens étnicas para mostrar a nossa miscigenação cultural. Infelizmente, tem muitos brasileiros que se envergonham dessa miscigenação. Eu acho que eles desconhecem, inclusive, que isso fortalece a nossa genética. Inclusive, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa de o brasileiro deve ser estudado, porque faz nada em canal e não adoece, ou coisa do tipo, e, enfim. Nós somos realmente um povo mais forte, graças a essa miscigenação, né? Geneticamente, a gente nasce mais forte também, sabia disso? Né? Com essa miscigenação, com essa mistura. E ele fez essa brincadeira aí, juntando palavras, juntando nomes de etnias e povos e origens diferentes, para tentar classificar o inclassificável povo brasileiro, né? Então, tem gente que se envergonha e fica tentando buscar uma origem ali europeia, puramente europeia, ou isso ou aquilo lá, tá? Mas tem gente que tem orgulho, e eu espero que a gente vá cada vez se orgulhando mais, ficando mais orgulhoso, né? Não só das nossas raízes, dos povos originários, mas também do resultado dessa mistura, né? A gente sabe que o processo para essa mistura acontecer foi feito à base de sangue, à base de exploração, de escravidão, né? Não foi bonito o processo que foi forçado, né? Essa mistura forçada. Mas atualmente o povo brasileiro que se formou, que está aqui hoje, ele é um povo muito carismático, um povo que recebe bem os estrangeiros. A gente só precisa aprender a se orgulhar mais do quem somos, do nosso país, das nossas riquezas e da nossa mistura, tá certo? Então, olha, algumas das nossas riquezas culturais aqui. Temos uma variedade culinária, né? Graças a essa mistura. E aqui no Nordeste, então, nossa Senhora, mistura muita comida boa, Senhor. Temos também uma diversidade de paisagens, gente. Olha quantas paisagens diferentes no Brasil. No Brasil, a gente pode ter um clima frio, até nevar lá no sul, né? E um clima super tropical, quente no norte, na região nordeste do país,
quase que o ano inteiro, né? Lá no Natal, nas praias de Natal, de Pipa. Então, é um país que acaba também sendo muito atrativo para turística, né? Para os turistas virem, enfim, conhecer a nossa diversidade de paisagens aqui no Brasil. A gente também tem uma diversidade na mata, enfim, a gente tem, ó, Caatinga, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Mata Araucária, campos e cerrados. Pessoal, muitos dos remédios, das medicações são tiradas justamente daqui, dessa natureza, né? Então, eu vi até uma reportagem um dia desses, deveria ser trazido aqui para vocês verem, que estavam investigando como o açaí poderia servir também ali para fortalecer a nossa imunidade, inclusive agora para esse vírus, né, essa pandemia que está rolando solta. Então, a nossa vegetação é extremamente rica, né? Dificilmente você vai encontrar um outro país que tenha uma diversidade na vegetação como tem aqui no Brasil, tá certo? Então, gente, o Brasil ele passou por diferentes sistemas políticos até chegar no nosso sistema atual. Ele já foi monarquia, já foi império, e quando ele se tornou uma república federativa e se tornou assim, né, o país Brasil e tudo mais, ele trouxe seus objetivos, suas intenções como país. E nós temos aqui, né, no artigo 5º da nossa Constituição brasileira, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A gente sabe que esse artigo aqui eu acho um dos mais bonitos da nossa Constituição, mas a gente sabe que, infelizmente, ele ainda não é plenamente colocado aqui no Brasil. Em prática, né? A gente vê que tem uma desigualdade social no nosso país e que, às vezes, a lei parece que só funciona para os pobres, mas para os ricos parece que a lei não vale, né? Então, a gente precisa ajustar e melhorar isso aí, né? Isso não é de agora, né? A nossa origem é de luta. Então, assim como os nossos antepassados se organizaram, formaram os quilombos, né? Que os quilombos foram formados o quê? Pelos diferentes povos africanos que falavam línguas diferentes, mas eles conseguiram se entender e conseguiram combinar uma língua, né, para se comunicar com a união dos povos originários. E eles formaram os quilombos que resistiram à escravidão e trouxeram a liberdade para o nosso país. A gente carrega, gente, essa genética de luta, né? A gente carrega essa história de luta nas nossas veias também, tá certo? E eu acredito que do mesmo jeito que a população se transforma, a gente também transforma o jeito de pensar e pode aprender a valorizar mais as nossas características positivas, né, nossas características boas, e poder transformar aquelas características prejudiciais, né, para o coletivo, para a sociedade, aquelas características danosas, tá certo? Então, olha, uma população em transformação. Há algumas décadas atrás, né, as crianças e os jovens representavam a parcela mais numerosa da população brasileira. Essa situação, no entanto, vem mudando rapidamente. Isso porque o número de crianças no total da população vem diminuindo, ao mesmo tempo em que o número de idosos vem aumentando. Isso significa, portanto, que a população brasileira está envelhecendo. Mas quais são as consequências dessas mudanças? O número menor de crianças significa menos adultos para entrar no mercado de trabalho. Isso terá impacto na diminuição da força produtiva do país. Por outro lado, é preciso garantir melhoria nas condições de vida da população que está envelhecendo. Com o objetivo de assegurar direitos aos idosos e promover melhorias na qualidade de vida na velhice, foi criado o Estatuto do Idoso. Então, gente, vocês podem até procurar saber mais sobre o Estatuto. Assim como a gente tem a nossa Constituição, a gente foi precisando aperfeiçoar essa Constituição, né? Constantemente a gente aperfeiçoa, tá? Criando novos estatutos, leis que vão aí, não podem ir contra a Constituição, mas vão complementando ela, tá certo? Melhorando, enfim. E é isso, né? A nossa população ela vem se tornando mais jovem
ou ela vem se tornando mais velha, ela está conseguindo envelhecer mais, com mais qualidade. E a gente precisa exigir dos nossos governantes que eles consigam nos dar essa qualidade de vida quando a gente chegar nessa terceira idade, né? Porque já pensou trabalhar a vida todinha para quando se aposentar, tá super doente e não conseguir aproveitar nada, meu Deus do céu. Não é justo, né? Para uma pessoa que trabalhou a vida todinha. Mas tem muito político por aí querendo que você trabalhe, trabalhe, trabalhe e depois só morra para não dar prejuízo para os cofres públicos, né? Mas enfim, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre essas características, né? As características positivas e aquelas não tão boas assim que precisam ser aperfeiçoadas, tá certo? Da nossa população brasileira. Bem, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Espero ter conseguido ajudar você. Continua em casa, continua se cuidando. Logo, logo a gente está de volta nas aulas presenciais, tá bom? Cheiro grande e até a próxima.